Antes de começar, eu queria, já estava orando aqui mais cedo sobre isso, e eu queria que houvesse um derramamento sobre vocês, do espírito de Daniel, daquilo que norteava Daniel, que vocês possam receber da parte do Senhor essa unção que norteou Daniel, para viver durante aquele tempo todo. Ele passou a vida toda num território que não era dele, mas viveu de uma forma íntegra, porque ele propôs no seu coração. Então, que haja em cada um de nós, e eu profetizo sobre vocês, e sobre você que está me assistindo, a unção que havia sobre a vida de Daniel. Amém? É realmente desafiador dar um livro, né? Ministrar um livro sobre o profeta Daniel. Mas eu conto com a participação, né, mestra de alguém que me norteia todos os dias, que é o Espírito Santo, e é ele, e é com ele que eu conto nesse momento. Conto, inclusive, para preparar o coração de vocês, para absorver aquilo que o Senhor deseja ministrar. Amém? Bom, o pastor Adriano aqui já começou dando, né, parte do spoiler do início, da introdução do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, ele é um livro realmente conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. No entanto, na Bíblia hebraica, para os judeus, ele não é um livro tido entre os livros proféticos. Ele é um livro histórico, curioso, né? Porque ele fala tanto do Messias, fala tanto do Apocalipse, prevê tantas coisas que irão acontecer. Normalmente, quem se atém a estudar o Apocalipse recorre a Daniel como apoio de comparações, de confirmações nas visões de Daniel, que nos ajudam a entender os tempos, as épocas que Apocalipse nos fala. E justo esse livro, tão rico em visões, o judeu trata como histórico. Mas ele foi escrito por Daniel para o povo de Deus no exílio, a fim de lembrá-lo do governo absoluto e triunfante de Deus, sem levar em conta quão sombrios ou incertos os eventos do mundo possam parecer. Então isso é muito contextual para nós hoje. Se você olhar, independente dos acontecimentos, sombrios ou incertos, devemos lembrar que Deus tem o governo absoluto e triunfante. Amém? Só isso aqui já seria alimento para toda noite, para a nossa vida. Mas o livro de Daniel reserva muito mais para nós. Imagine um rapaz, um adolescente, que já vivia num contexto de ameaça de invasão, já tinha tido uma invasão anterior. Ele lá no alto dos seus 15 anos, no máximo 17 anos, teve talvez a sua família dizimada, nunca mais viu os pais, os tios, seus progenitores, as pessoas que os guiavam, seus mestres, as pessoas que o ensinavam, e foram amarrados, algemados e levados cativos para a Babilônia. Ele e todas as pessoas que viviam com ele no palácio, os nobres, os sábios, foram junto com ele, inclusive 3 dos seus amigos, 3 dos seus melhores amigos. Imagine a cabeça de um rapaz saindo da sua terra, nunca mais ele viu Jerusalém. Nunca mais ele viu o seu povo, nunca mais ele viu a sua família. E ele foi caminhando, acorrentado, até a Babilônia. É desse rapaz que nós estamos falando, não é de uma pessoa expert, de um super, né, dotado, não é de alguém extremamente preparado para enfrentar tudo que ele ia enfrentar. A gente está falando de um adolescente que decidiu tomar as atitudes que a gente vai ver nesse livro. O livro de Daniel, ele discorre ao longo de 4 reinados, 4 reis
de domínios diferentes. Do primeiro capítulo ao capítulo 4, ele é governado por Nabucodonosor e a gente vai ver as situações que acontecem durante esse reinado. É a chegada das pessoas ali, né, desses nobres. A gente já viu todo esse contexto, por isso eu pedi para você, se você que está em casa ou se você aqui não assistiu ainda ou não relembrou, dá uma olhadinha lá nos estudos de Jeremias que você vai ver todo esse contexto político, né? As idas para a Babilônia, que foram em 3 idas, né? Em 3 levas de pessoas, então a incursão, né, do rei da Babilônia a Jerusalém. Então você pode ver lá quem foi, quando foi, como foi, todo esse processo está lá direitinho explicado nos livros, no nosso estudo de Jeremias. Tem 2 partes. Então, Daniel, logo no início ali, né, todo o seu processo de chegada, a gente vai ver nos capítulos 1 ao 4. Depois vem o reinado de Belsazar, também da Babilônia. E aqui ele, né, tem aquela cena da escritura na parede, né, que muita gente conhece, sabe, foi uma coisa bem assim reveladora. Depois vem domínio persa, medo-persa, através de Dario, a partir do capítulo 6 até o versículo 9, e por fim de Ciro, dos capítulos 10 a 12. Esse livro ele tem apenas 12 capítulos, mas são 12 capítulos extensos, são 12 capítulos grandes e com conteúdos bem profundos. Então vamos lá abrir a palavra de Deus em Daniel? Daniel, capítulo 1. Hoje a gente vai avançar capítulo a capítulo. Eu acho que vale muito a pena a gente pegar alguns pormenores, não passar por cima, apesar do nosso estudo ter sido bem panorâmico até aqui, mas eu vou detalhar um pouco. Já vou adiantando que a minha intenção não é inventar a roda, não é trazer revelações que não existam a respeito das visões. É esclarecer aquilo que o Senhor já revelou, tanto na palavra de uma forma clara, quanto aos seus filhos, né? E a gente vai debater e estudar sobre isso. Capítulo 1, versículo 3 a 7, diz o seguinte: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias, Abidnego. Bom, nós temos aqui algumas coisas muito interessantes. Uma que eu grifei aqui é que está escrito na palavra, entre eles se acharam. Não foram só 4 pessoas da nobreza, da corte, para a Babilônia. Foram vários, foram muitos. Mas entre eles se achavam. Entre aqueles que foram, entre os vários que foram levados, 4 se sobressaíram. Nabucodonosor, ele não pediu pessoas quaisquer. Ele já queria homens prontos, homens que fossem das estirpes nobres, a nata, os melhores dos melhores. Porque ele só queria que eles aprendessem a língua dos caldeus e a história deles, para assim poder trabalhar no palácio. Porque ele queria pessoas que já fossem habilidosas e pessoas que já tivessem o trato de palácio.
já entendessem da vida comum, da vida cotidiana, do que era um palácio. Então, pessoas que tinham estirpe, pessoas que sabiam se conduzir, sabiam falar diante de um rei, pessoas inteligentes que podiam conversar, dialogar e que aprenderiam com facilidade a história, a língua. Então, ele não queria qualquer pessoa. Então, a gente já está diante aqui dos melhores. E esses 4 são os melhores dos melhores. E o nosso personagem de hoje, que escreveu esse livro, é o melhor deles. Porque Deus o capacitou. E a gente vê aqui logo nesse início que os nomes deles foram trocados. E nada acontece à toa, nada é em vão. Porque Daniel, o significado do nome dele é Deus é meu juiz. E o seu nome foi mudado para Beltesazar, que significa filho de Bel, ou tesouro de Bel. Bel aqui é o mesmo Baal, é o mesmo Ra, lá no Egito. Então ele tem os mesmos nomes de outros nomes de deuses, que na verdade são a mesma entidade, que é o Deus Sol, que inclusive é comemorado, né, dia 25 de dezembro. É esse Bel aqui, que é o Baal, que é o Ra. Então, colocaram o nome dele para afrontar. Ah, o seu nome é Deus é meu juiz, então agora você vai ser tesouro de Baal, tesouro de Bel. E Misael? Todo nome judeu terminado em Ias e El tem relacionamento, tem algo relacionado com o próprio Deus. Tá? Quem é como Deus? Imagina, Misael, quem é como Deus? Ninguém é como Deus, né? Exaltando, né, o poder de Deus. E teve o seu nome trocado para Mesaque, que significa quem é como Aku. Aku é o Deus Lua. Quem é como Aku? Ananias, Jeová é misericordioso. Teve seu nome trocado para Sadraque, entregue a Aku. Olha que afronta. Você deixar de ser chamado de Jeová é misericordioso para você foi entregue a Aku. Está repreendido, em nome de Jesus. Azarias, Jeová é meu socorro. Teve seu nome trocado para Abdinego, que significa servo de Nego ou Nebo. Era outro Deus. Para o judeu, o nome é muito importante, muito significativo. E para Deus também. Tanto que a gente vê em vários momentos Deus trocando o nome de pessoas. Então a intenção era tirar uma identidade que eles tinham em Deus e trazer uma sentença espiritual maligna na vida de cada um desses homens. E na vida de Daniel nós vemos 2 marcas extremamente importantes. Uma das marcas de Daniel é a sua convicção. Tem até uma música que a Júlia gostava muito, chamada Identidade, do Anderson Freire. E ela tem uma letra forte e ela tem uma batida que acompanha a letra. Fala da identidade. Minha identidade é. Então Daniel ele não tinha dúvida da sua identidade em Deus. Muitos de nós, às vezes, sofremos. Dentro da igreja, muitos de nós cristãos. Em nome de Jesus, ninguém aqui passa por esse dilema. Mas muitos cristãos sofrem por não ter identidade. O que mais impede a vida de uma pessoa de avançar é a certeza, a falta de convicção, de foco. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Está lá em Daniel 1, 8 e 9. A gente viu nessas passagens que o próprio rei pediu para que os chefes dos eunucos alimentassem todos os nobres que vieram de Jerusalém com a comida do rei, com o vinho que o rei bebia, com a comida que o rei comia. Eles podiam olhar isso como sendo uma deferência do rei, né? Nossa, quanta honra! O rei não está me tratando como um escravo qualquer. O rei está me tratando com coisas boas. O rei não ia comer qualquer coisa. No entanto, Daniel não olhou dessa forma. Ele não olhou como sendo uma
uma coisa boa isso que o rei estava fazendo, mas como uma estratégia de Satanás de, aos poucos, ir minando a identidade deles. Para o judeu, alguns alimentos, algumas iguarias eram abominação. O Senhor tinha ensinado ao povo ao longo dos anos que alguns animais, alguns elementos não poderiam ser usados, não poderiam fazer parte da alimentação dos judeus. E uma terra tão idólatra como essa, você imagina que a maioria das coisas que eles iam comer eram oferecidas aos ídolos. Daniel, na dúvida, não quis nem participar do vinho do rei. O judeu, ele tomava vinho com frequência. Você vê, Jesus, inclusive, transforma água em vinho, mas não era um vinho como esse vinho servido aqui. Tá? E existe também uma coisa interessante que eu estava vendo. Flávio Josefo, historiador, contemporâneo da época, né, de Jesus, do tempo anterior, né, a Jesus, ele fala no livro A História dos Hebreus, que as iguarias do rei trariam traços afeminados ao corpo. Aí você vê. A gente tem indícios, a Bíblia não fala com todas as letras, mas a gente tem indícios que todos esses nobres levados para trabalhar no palácio foram feitos eunucos. Tá? Você pode fazer uma pessoa eunuco, né? Não necessariamente cortando membro, mas cortando as gônadas, né? Fazendo com que ele não tivesse mais produção de hormônios masculinos. Então, isso por si só já traria, principalmente nessa fase que eles estavam vivendo, que era a adolescência, uma diferença muito grande. Eu estava vendo esses dias uma foto, uma figura em que mostrava os reis babilônicos ao lado de seus eunucos, de seus servos, né? de alguns servos, e os reis com aquelas barbas fartas, enormes, e as pessoas do lado dele, os servos com aquela cara bem lisinha, né? Falta de pelos, natural de quem não tinha hormônio masculino, mas produção de testosterona, exatamente. E somado a isso, ainda tinha a questão da alimentação. E por que o rei fazia isso? Bom, ele não queria. Primeiro, eram nobres. Mesmo que houvesse um levante, que mudasse as coisas, se voltasse para o seu reino, se voltasse para de onde vinham, principalmente os príncipes, não haveria descendência, não haveria mais, né, descendência deles. Então, eles não poderiam mais se relacionar e ter filhos. E também eles poderiam viver tranquilamente no palácio, poderiam ter, né, ali estar no ambiente onde as princesas, rainhas viviam sem risco, né, do rei saber que a sua esposa, que as princesas, enfim, estavam grávidas, concubinas, estavam grávidas de outras pessoas, né? Isso desse risco, desse mal, ele não corria. Então, vai trabalhar no palácio? Normalmente, né? O costume eram fazê-los eunucos. Então, Daniel também não quis, foi orientado pelo próprio Espírito Santo a não se contaminar com essas iguarias, para também não perverter aquilo que Deus tinha feito dele, né? Ou seja, ele nasceu homem e ele continuaria sendo homem. A falta, né, da produção de um hormônio associado com a alimentação errada poderia, e era muito usual, tipo de comportamento homossexual dentro do palácio. E ele não queria fazer parte disso. Outra marca na vida de Daniel é a sua disciplina. Gente, disciplina é uma coisa que é tão importante para nós e às vezes tão difícil de ter. Uma vez eu li um livro que um apóstolo me deu para ler, chamado Celebração da Disciplina. Até pedi para a Júlia achar de novo para mim, para me mandar. Não é um livro gostoso de ler, não é um livro fácil de ler, não pelo seu entendimento, mas pela necessidade de mudança que ele causa em você.
fala da disciplina do estudo, disciplina da oração, disciplina do jejum, celebração da disciplina, e isso Daniel tinha. Daniel foi levado para a Babilônia como cativo no 8º ano do rei da Babilônia, do rei Joaquim, do rei da Babilônia. E Joaquim também foi levado preso. E nessa segunda leva também foi Ezequiel, o profeta Ezequiel. Quando a gente estudou Ezequiel aqui, a gente viu que ele foi nessa segunda leva, junto com os nobres, né? E com o rei Joaquim e Daniel e seus amigos. Daniel fazia jejum, orava 3 vezes ao dia, não importasse o momento, porque sabia que era a única forma dele se manter vivo, inabalável e incontaminável. Essa era a disciplina de Daniel, o jejum e a oração. Às vezes a gente pensa que é difícil viver num contexto como a gente vive hoje, separado do mundo, mas dentro dele. Jesus mesmo falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente sabe que a gente está inserido num contexto de pecado, um contexto de reino das trevas, um contexto maligno, que nos cerca a todo momento, que nos desafia a todo momento. Agora você imagina Daniel, que não tinha uma igreja para congregar, que não tinha um pastor para buscar auxílio, que não tinha um pai para aconselhar, mas que estava num ambiente de adoração a deuses, adoração pesada, adoração e cultos, né? Com, às vezes, até oferendas de pessoas. Enfim, ele estava num ambiente encharcado, com a região espiritual dominada. Tem lugares que, quando a gente vai, a gente sente um ambiente pesado. Não sente? Quando a gente entra em determinados lugares, ou determinadas cidades, determinados estados. Eu já percebi isso. Uma vez, indo num determinado estado da federação, quando eu cheguei, o ambiente pesado, carregado. Uma vez o pastor Adriano viajando, foi num outro lugar. Eu não estou falando o nome dos lugares para não ficar estigmatizado o lugar. Porque cada lugar tem o seu príncipe espiritual, o demônio, o principado. Então, não é dizer que um lugar, né, tem, né, mais demônio que o outro, mas existem principados e a igreja do lugar é responsável por lutar contra esse principado, a guerrear orando. E assim Daniel fazia. Então você imagina, se a gente já sente, quando a gente vai em determinados lugares, um ambiente um pouco mais pesado, carregado, Daniel naquele ambiente, saturado, carregado de adoração a demônios. Então ele sabia que se ele não tivesse determinado no seu coração a disciplina do jejum e da oração, porque era isso que fazia, né, faria com que ele não se contaminasse, faria com que ele continuasse vivo e servindo ao Senhor. Abra a palavra lá em Daniel, capítulo 1, versículo 17 a 20. Até mantenha, né, aberta nesse texto que a gente vai recorrendo a ele de vez em quando. Diz o seguinte: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Lembra que eu falei? Os melhores dos melhores. Mas a Daniel deu entendimento e toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E a gente está falando aqui do reino da Babilônia, que era o maior reino, que tinha conseguido uma extensão de dominação muito grande. Não era pouca coisa. Era a grande Babilônia.
Em todo o reino não existia homens tão doutos, tão inteligentes, tão sábios quanto Daniel e seus amigos. E a Daniel, além da sabedoria, ainda deu o dom de visão, de revelação. Queridos, vocês entendem que quando a palavra de Deus fala lá em Provérbios, aquele que quer sabedoria, peça, que Deus dá, é porque Ele dá. Então, se você quer sabedoria, peça ao Senhor. E sabedoria humana mesmo, aqui ele está falando, sobre letras, sobre instrução, não havia homens mais doutos. Isso está ao nosso alcance, então arrebate isso da palavra do Senhor. Senhor, me faça assim também. No capítulo 2, a gente vai ver esse dom que Deus colocou em Daniel em ação. Mas ele não veio de graça, não. Ele não veio assim, né? Toma aí e pode usufruir. Esse dom de revelação dado por Deus foi fruto. Deus deu, mas Daniel buscou. Nabucodonosor foi o maior rei babilônico. Reinou por mais de 4 décadas e se casou com uma princesa do Império da Média. Era muito comum os reis, para evitar confrontos maiores, né? Faz aqui uma médiazinha, faz uma aliança, para que esse rei, né, não entre em guerra contra você. Então ele já foi lá, se adiantou, casou com a princesa da Média, já sabia que com a Média ele tinha paz por algum tempo. Era um homem forte de guerra, deu continuidade às conquistas do pai, foi a maior expansão de domínio da época, como eu falei agora há pouco. Daniel, nesse episódio, tinha com seus amigos acabado de passar por esses 3 anos. Esses 3 anos foram uma faculdade para ele e seus amigos, né? Esses 3 anos de preparação para fazer parte dos sábios do rei. Porém, ele não assistia ainda diante do rei, porque ele tinha acabado de se formar, vamos dizer assim. Então, ele estava ainda em fase de adaptação, como se fosse lá o aspira, né? Então, o rei, ele tem um sonho. E como não tivesse quem revelasse, decretou a morte de todos os sábios. Chamou os seus sábios lá e falou assim, olha, eu tive um sonho, está me incomodando, mas eu quero que você me conte o sonho e revele. Aí os sábios dele, olha, rei, não existe homem na terra que consiga esse feito que o senhor deseja. Aí ele, então tá, então morre todo mundo. Se vocês não prestam para isso, também não prestam para mais nada não. Pode mandar matar todos os sábios do reino. E Daniel e seus amigos tinham acabado de se formar no curso de sabedoria da Babilônia, né? Estavam nessa rela aí da execução. Aí, lá no capítulo 2, versículo 15, Daniel, né, respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou. Então ele foi diante do rei e pediu ao rei que se lhe desse tempo para que se lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa, preste bem atenção no que Daniel fez, e fez saber o caso. Para quem? Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Daniel mostra aqui uma reunião de jejum e oração. Ele chama os amigos, olha só, a gente tem nosso primeiro embate sério. A gente está aqui há 3 anos sendo preparados, não desonramos o Senhor, estamos aqui firmes e nós precisamos do Senhor agora, porque senão nossa morte já está decretada. Vamos orar, vamos jejuar e o Deus dos céus pode revelar. E aí lá em Daniel 2:20, ele diante do rei já fala assim, ele recebe de Deus, depois de orar e jejuar com seus amigos, recebe a revelação. E aí vem a glorificação do Senhor. Daniel falando, é Ele quem faz mudar os tempos e as estações, é Ele quem põe os reis no poder e os derruba, é Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos, conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Ele reconhecia de onde vinha. Daniel
ele aqui nessa oportunidade e ao longo da sua vida, ele ainda vai ser muito exaltado pela sua sabedoria. Porém, em todos os momentos, ele devolve ao Senhor a honra e a glória. Tu responde a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo, ele fala ao rei. Mas há um Deus no céu que explica mistérios, lá no versículo 28. E foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. E aí vem a primeira visão, né? A primeira figura do livro de Daniel, que tem a estátua, porque o rei sonhou com uma estátua. Então, sobre o sonho do rei Nabucodonosor, cada parte do corpo dessa estátua foi um domínio de um império. E há uma degeneração dessas partes do corpo. E ao longo ele explicou, ele falou, ele contou para o rei o sonho que ele teve, e aí passou a desvendar para o rei. A cabeça de ouro simbolizava o poderio maior, que era o reino em vigor, que era o reino da Babilônia. Depois veio o peito de prata, o reino medo e persa, com 2 braços simbolizando esses 2 reinos, 2 impérios, inferior em riqueza, porém ainda muito forte. Depois vem o ventre de bronze, que simboliza a Grécia de Alexandre, exercendo um domínio mundial. E lembrando que essa parte do ventre, né, e das coxas é uma mobilidade muito grande, com ela que a gente corre, né, a parte de jogo de cintura e tal. Então, a mobilidade de Alexandre. E depois vem as pernas de ferro. Ferro é Roma. Uma das características do Império Romano era ser dividido em Império Ocidental e Oriental. Por isso as 2 pernas. E o ferro significa a severidade com que Roma tratava os seus povos dominados. E os pés de ferro misturado com barro. O Império Romano se enfraqueceu, surgiu outros impérios, no entanto ainda resistiu à força de Roma representada pelo ferro. E não haveria união, porque o ferro não se misturava com o barro. E ainda que menciona os dedos, Daniel não chama atenção especificamente para a quantidade de dedos, os números, e declara que o reino seria dividido. Isso significa que esse reino representa a forma de governo em que se encontra a sociedade humana dividida até hoje, com alguns reinos fortes como o ferro e outros frágeis como o barro. Então a gente vê que essa figura toda, ela tem uma revelação atual para Daniel naquele momento, porque a cabeça de ouro era o reino da Babilônia, tinha uma revelação futura próxima, um futuro próximo, que seriam os próximos reis que iriam governar o mundo, o império mundial, que iria se levantar nos próximos reinados, mas que também se estenderia até nós hoje. Porque no final da visão de Nabucodonosor, e é muito interessante a gente frisar que essa visão, quem teve a princípio foi Nabucodonosor, Deus deu a ele esse sonho e depois ele esqueceu, é que uma pedra vinha e esmagava todos os reinos, todas as figuras, e ela se tornava poeira e era levada. Essa pedra é o reino de Cristo, que ainda vai ser derrubada e ainda vai esmiuçar todas essas figuras de reinado. Esse aspecto espiritual, escatológico dessa visão nos revela que esses impérios são também domínios espirituais que se revelam até hoje em nosso tempo. Porque Nabucodonosor morreu e está enterrado. Alexandre o Grande também. Ciro, Dario, todos eles que passaram. E até mesmo os imperadores romanos. Mas os dominadores que exerciam influência, os dominadores espirituais, que exerciam influência sobre cada um desses líderes, eles estão vivos ainda hoje e atuantes em cada uma das suas regiões. Capítulo 3. Esse capítulo mostra a provação na fornalha. E muitos de nós, se não todos de nós, sabem muito bem
como é passar por uma fornalha. Cada um, no seu grau, na sua intensidade, já passou por alguma fornalha. Mais ou menos 18 a 20 anos depois desses eventos que nós acabamos de relatar, depois do sonho de Nabucodonosor, se passou esse tempo todo, né? Mais ou menos 18 a 20 anos depois desses eventos, do capítulo 2, segundo a tradição e a tradução da Septuaginta, isso ocorreu concomitantemente com a destruição de Jerusalém. E isso é tão interessante, queridos, porque mostra mais uma vez essa força demoníaca, essa força de domínio espiritual, não somente do domínio do regente, do governador da época. Porque você imagina que enquanto Jerusalém estava queimando no fogo, esses homens estavam sendo provados no fogo. E eu não comentei aqui, mas os 4 receberam honras como recompensa do que Daniel fez, né? Da revelação que Daniel trouxe. E Daniel exaltou ao Senhor diante do rei, dizendo a ele que foi por ele que ele tinha recebido essa revelação. E Daniel foi colocado como principal, como líder, chefe dos sábios, e colocou cada um dos seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, como líder, como sátrapa de outros lugares, né, fora da província, nas províncias da Babilônia. Então, voltando aqui para a fornalha. Então, 18 a 20 anos depois desse episódio, a gente tem a fornalha. Daniel 3, versículo 12, diz o seguinte: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então a gente vê aqui Nabucodonosor, esse tempo todo depois, construiu uma estátua para si próprio, para a sua adoração, para o seu louvor. E declarou: quem não se curvar diante da estátua vai para a fornalha preparada para quem não se curvar diante da estátua. Então, toda vez que vocês escutarem o som do saltério, da cítara, né, da harpa, vocês vão se curvar e adorar a estátua. É claro que os amigos de Daniel não iriam fazer isso. A Bíblia não relata onde estava Daniel, naturalmente fazendo alguma viagem. Ele era uma pessoa importante no reino com atribuições. Ele não está aqui nesse cenário. E eles não se curvaram. Agora, o interessante é que em uns versículos antes, né, provavelmente no 10 e 11, você vai ver aí que os homens, né, entre os sábios, com inveja dos amigos de Daniel, aproveitaram a oportunidade, porque foi só o rei falar que haveria uma necessidade deles se curvarem diante. Eles disseram: eu tenho certeza que eles não vão se curvar, porque eles têm esse Deus deles aí, e eles não se curvam a ninguém, somente a esse Deus. Então eles aproveitaram a oportunidade, ficaram vigiando. Foi só a cítara tocar, eles já estavam lá, observando a atitude dos amigos de Daniel. E dito e feito, eles não se curvaram, já foram lá falar, dedurar, denunciar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, é interessante aqui, né, que Nabucodonosor falou assim: deve ser sem querer, eles estão enganados, né? Talvez vocês não tenham prestado atenção e nem tenham escutado. Então vou dar mais uma chance para vocês. Quando vocês escutarem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. É bom vocês adorarem. Se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ah, queridos, eu acho que essa foi a...
Se já antes eles já não tinham a pretensão nenhuma de se dobrar, né, de se curvar diante da estátua, agora que não ia mesmo. Como é que é? Quem é o Deus? Quem é o Deus que pode livrar das suas mãos? Você pode entender a resposta deles como petulância. Se eu fosse o rei Nabucodonosor, entenderia da mesma forma, como petulância. Mas, queridos, desfazer do seu Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você conhecendo quem Deus é, você já passando por provações, tribulações, por respostas do Senhor, vendo milagres acontecer, você sabendo quem Deus é, alguém chegar para você e falar assim, seu Deus não é de nada. Quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? Aí eles responderam, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Ou seja, não precisa nem tocar a buzina. Não precisa nem me dar outra chance, não. Porque eu não vou me dobrar. Eu não vou adorar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, a posição, a decisão deles não estava atrelada ao livramento. Eles deixaram bem claro, se tem algum Deus que pode me livrar, é o nosso Deus. Ele pode, mas mesmo que ele não faça, independente do que acontecer comigo, eu não vou me prostrar. Eu não vou adorar. Quantas vezes a gente refuta no nosso dia a dia servir ao Senhor, ser leal e honrá-lo com tudo que somos e temos. Porque a gente pode perder prestígio, porque a gente pode perder emprego, porque a gente pode ter o salário reduzido, porque a gente pode perder amizades, porque a gente pode não ser bem visto em determinados grupos. Quantas vezes a gente negocia por tão pouco e a nossa vida nem está em jogo? Às vezes é uma mentira, mas se eu não mentir, pastora, a minha chefe, eu tenho que falar que ela não está porque ligaram e ela disse que não quer falar e eu preciso mentir. Não, mas eu tenho que enganar, eu tenho que fraudar um negócio aqui, porque se eu não fraudar, se eu não acompanhar, o mundo é assim. Se eu não acompanhar, né, eu não vou ficar bem nesse grupo aqui, eles vão querer o meu mal. Se é que vocês estão entendendo. E assim a gente vai se amoldando, sabe, se conformando, se corrompendo por nada. Pelo quê? Dinheiro? Prestígio? Amizade? Facilidades? Então Nabucodonosor se encheu de furor, e com razão. Imagina a resposta desses rapazes. E mudou o seu aspecto, do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Coitados dos homens mais poderosos. Porque a Bíblia fala que os homens que foram levá-los queimaram ao chegar perto da fornalha. Tamanho era, né, o poder de fogo. E isso me remete a Deuteronômio 8, 2 e 3. Não precisa abrir, porque sua Bíblia já está aberta ali em Daniel. Mas ele diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem.
Queridos, nós somos provados para revelar o que há no nosso coração. Foi isso que Deus falou aqui em Deuteronômio. Deus, quando permite que a gente passe por determinadas coisas, e aí você pode chamar de vento, você pode chamar de fogo, fornalha, é para nos aprimorar, para revelar, para melhorar o que está dentro de nós. Então, esses episódios na nossa vida nos forjam e glorificam ao Senhor. Em Provérbios 17:3, ele fala do crisol. O crisol é um recipiente utilizado para fundir metais em altíssimas temperaturas. É uma cunha, um lugar onde você deposita ali, seja a prata, seja o ouro. E o crisol no grego é a raiz da palavra acrisolar, que significa provar, tirar impurezas. E lá em Provérbios 17:3 ele fala, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas é o Senhor quem prova os corações. E como ele prova os corações? Através de fornalhas. Então, quando você estiver passando por uma fornalha, tem uma música que fala, né? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Queridos, uma coisa que eu sempre falei, né? E o pastor Adriano, na introdução, ele falou um pouquinho aqui sobre ser aprovado. O fato é que cada um de nós, em alguns momentos da nossa vida, vai passar por provas, vai passar por provações. O importante é a gente ser aprovado. Se a prova estiver difícil, pede ao Senhor, pede ao Espírito Santo, discernimento e sabedoria para ser aprovado, para passar por ela, de forma que você chegue do outro lado como obreiro provado e aprovado. Porque se não for assim, você vai passar por ela 2 vezes. E se uma vez já foi difícil, tu imagina 2. Então não queira ser crente de segunda, não. Queira ser crente de primeira, aquele que passa de primeira na prova, chega do outro lado dando glória a Deus, chega do outro lado sendo aprovado. O sucesso, ele é acompanhado de inveja e oposição. A gente viu aqui que os amigos de Daniel, como o próprio Daniel, causavam ira por causa da sua proeminência e destaque na Babilônia. E é uma coisa bem óbvia. Você imagina, você passou a vida toda, cresceu ali na Babilônia, né? E quando chega a sua hora de ser um sábio, né, de ser um vidente, chega um povinho escravo de um lugar lá, Jerusalém, um povo chamado judeu, chega aí, escravo, e são levantados mais importantes do que eu, são melhores do que eu, recebem mais honra e glória do que eu, são colocados em posições mais importantes. Então os sátrapas, os sábios, eles se indignavam com essa posição de Daniel dos seus amigos. Natural, humanamente natural, essa inveja, essa raiva que eles tinham de Daniel e seus amigos. E chegamos no capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo interessante, porque é um capítulo escrito pelo próprio Nabucodonosor. Daniel ele foi escrito em hebraico e aramaico. E esse capítulo aqui, especialmente, foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Se você pegar lá, abre lá a Bíblia em Daniel 4, versículo 1 ao versículo 4, ele fala na primeira pessoa, eu, Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ué, é o mesmo Nabucodonosor que agora atrás mandou queimar os 3 amigos de Daniel, que viu o poder de Deus depois e exaltou porque viu o 4º homem da fornalha? É o mesmo Nabucodonosor. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Queridos, não tenham dúvida que essas palavras, por mais que tenham saído de um coração grato a Deus, não são palavras de um homem, são inspiração do próprio Espírito Santo de Deus.
eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Esses versículos fazem a introdução de um sonho que, mais uma vez, ele teve e que não tinha interpretação de nenhum sábio até que se chamasse Daniel. Então ele teve o sonho de uma árvore que tocava os céus. E essa árvore era frondosa. E de repente vinham os vigias e mandavam cortar a árvore. E ele não entendeu nada daquilo. E ele acordou agoniado, angustiado, sem entender o que estava acontecendo. Então esses primeiros 4 versículos aqui do capítulo 4 foi o depois. Tá? Foi o resultado depois de tudo que ele vivenciou. Foi o novo Nabucodonosor, um novo homem. E ele teve um sonho, e aí então Daniel veio, escutou o sonho e trouxe a revelação. Então, Daniel, versículo 19 do capítulo 4. Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, porque ele já sabia qual era a revelação. E ele estava preocupado em trazer a revelação ao rei. E os seus pensamentos o turbavam. Então falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Então respondeu Daniel, Beltesazar, dizendo: Senhor meu, que esse sonho seja contra os seus inimigos, contra aqueles que têm ódio de você, e a sua interpretação aos seus inimigos. Porque a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e de fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra, ou seja, reconhecendo a grandiosidade de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o maior rei de toda a terra, em extensão e em poderio. Babilônia foi a cidade mais cobiçada de todos os tempos. Nessa época aqui, foi Nabucodonosor que mandou construir os jardins suspensos para aquela princesa com quem ele se casou, lá da Média. Porque ela estava lá tristezinha, com saudade da terra. Ah, vou construir para você, querida, vou mandar construir um jardim suspenso aqui. E era tão lindo que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estava lá, na Babilônia. Então, realmente era um lugar cheio de riqueza, suntuoso. Com certeza era o lugar mais rico do mundo porque tinha todos os despojos de guerra de Salomão. Estava lá, ele saqueou o templo do Senhor. Toda a riqueza de Salomão estava dentro de Babilônia. Concentrava a maior riqueza da terra. Então, realmente era um lugar muito visado, muito cobiçado. Então, esse homem que cresceu, és tu. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra. E atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Então ele repetiu aqui o sonho, e aqui vai falar a interpretação. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Toda vez que a Bíblia fala aqui nesse contexto, principalmente no Velho Testamento, sobre 7 tempos, a gente vê isso em Apocalipse, mais na frente em Daniel, são anos, tempos, anos. Por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos e sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Ou seja,
ele chegou num patamar de autoridade, de governo, de glória, de poder, que ele era realmente o maior da terra. Mas Deus queria quebrar esse orgulho de Nabucodonosor e avisou antecipadamente. E a gente sabe que toda vez que Deus avisa, não é necessariamente para acontecer. Então, quando a gente tem um sonho, uma visão, algo da parte de Deus que não é muito boa, não é. Para a Bíblia, para o Senhor, não existe destino. Não é maktub, como, né, os árabes falam tanto. Não existe isso. Não existe um destino. Existe consequência dos nossos atos. Então Deus estava mostrando aqui para Nabucodonosor. Tanto que Daniel traz uma palavra de sabedoria para o rei. Ele fala lá no versículo 27, portanto, rei, aceita o meu conselho? Eu humildemente aqui, eu sou um servo, eu não sou rei não, quem manda aqui é o Senhor. Mas deixa eu trazer aqui uma palavra, né? Escuta o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, ele estava lá passeando no palácio real da Babilônia e falou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha as palavras dele, cheio de glória, cheio de orgulho, cheio de soberba. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ou seja, cumprida está a sentença que foi declarada lá atrás. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as aves, como as da ave. Dentro das clínicas de transtorno, esse transtorno que acometeu Nabucodonosor, ele tem um nome, chama licantropia, que é uma síndrome, né, psiquiátrica na qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar ou, de fato, ser transformado em um animal. Ele pensa, né, que ele é um animal e age como um animal. Existem alguns relatos clínicos raros ao longo da história de homens que tiveram essa síndrome que Nabucodonosor teve. E ele começou a agir e ficou assim por 7 anos, agindo como um animal. Então esse foi o cumprimento. Mas houve a cura do rei e o retorno da sua majestade, porque a palavra decretada foi até que reconhecesses que Deus domina sobre o reino dos homens. Jesus não falou para Pilatos que do céu era dado o poder para Pilatos e ele só tinha autoridade e poder porque Deus tinha dado para ele. Jesus falou isso para Pilatos. Quando Pilatos virou para Jesus e falou assim: você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Porque ele arguindo Jesus, e Jesus calado, como ovelha muda, como disse o próprio profeta Isaías, como ovelha muda, e Pilatos ali querendo saber. Você não sabe que eu tenho poder? Você não teria se do céu não fosse dado. E era isso que Deus queria que Nabucodonosor reconhecesse. Que toda autoridade, todo poder vem do Senhor. E que ele domina sobre o reino dos homens. Daniel 4,34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, e aí ele já falando novamente, né, restabelecido, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Deus permitiu que ele tornasse a vir o entendimento para que ele bendizesse ao Senhor. E eu bendisse ao Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração.
e todos os moradores da terra são reputados em nada. Imagina ele, o rei de toda a terra, falando isso. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, nem que lhe diga, o que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus. Interessante ele usar essa expressão, Rei dos céus, porque se a gente lembrar, lá em Jeremias, os homens receberam a sentença do Senhor por exaltar, adorar a Rainha dos céus. Então era natural da cultura babilônica, persa, naquela região, adorar os reis, né? Adorar os astros, adorar a Rainha dos céus. Então aqui ele está reconhecendo que ele, o Deus de Daniel, era o rei, Deus dos deuses e era o rei dos céus. Porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esse último versículo mostra a derrota desse espírito babilônico, que é o espírito do orgulho e da soberba. Interessante que aqui, logo no início do sonho de Nabucodonosor, ele fala da árvore que toca o céu. Essa é a nova Babilônia, né? Porque a antiga Babilônia era aquela Babilônia que ficou esquecida lá atrás, era a Babilônia da Torre de Babel. E qual era a intenção da Torre de Babel? Ser maior que Deus, tocar os céus. Então vocês percebem que é o mesmo espírito, a mesma potestade, o mesmo dominador que incitou os homens lá atrás, na Torre de Babel, naquela Babilônia antiga, a construir uma torre, agora governava através de Nabucodonosor. Então Deus abateu esse espírito na vida de Nabucodonosor. Então, na vida de Nabucodonosor, esse espírito da Babilônia, ele foi abatido. Esse espírito é um espírito real. Não é uma história, é uma potestade. Assim como a potestade do príncipe da Pérsia, que impedia as respostas de Daniel, a gente vai ver mais na frente. Então, na Babilônia era uma, na Pérsia era outra, Roma era outra, e só foi mudando a potestade. A gente vai ver lá em Apocalipse de João, que ele vê um único animal com todas essas potestades juntas. Apocalipse. Então, este último versículo mostra essa derrota desse espírito babilônico, que é o espírito do orgulho e da soberba. Então, gravem que essa primeira marca, cada um desses impérios tem uma marca espiritual. E a marca espiritual da Babilônia é a soberba, é o orgulho. E como a gente vê, hoje, essa marca estampada em tantos lugares, em tantas pessoas, de tantas formas, sob tantos aspectos. Eu, às vezes, converso com meu esposo sobre essa questão de como o poder trabalha no ser humano, como o poder mexe com o ser humano. Tem uma frase, inclusive, que fala assim, dá poder, né? E você vai descobrir de que essa pessoa é feita, quem ele é realmente. Tem pessoas que reagem de uma forma muito, muito forte ao poder, porque não conseguem sucumbir, não conseguem vencer e sucumbem diante do poder. E aí nos capítulos 7 e 8 vão começar as visões de Daniel. A gente viu até aqui somente sonhos de Nabucodonosor. E Daniel ali prontamente revelando através da unção do Senhor, que trouxe a ele sabedoria. Para a gente fazer um estudo linear e cronológico, a gente vai pular os capítulos 5 e 6. Por quê? Porque o capítulo 7 e 8 são visões que ele teve
no reinado de Belsazar. E o capítulo 5 vai falar sobre a escrita na parede, que já é o último dia do reinado de Belsazar. Então a gente vai estudar os capítulos 7 e 8 e depois a gente retorna nos 5 e 6. Mas isso na quinta-feira, né? Daqui a alguns dias a gente estuda os capítulos 7 e 8 e a gente vai ver a sequência desse desenho que a gente colocou para vocês aí no grupo, né? Dessa figura, e vocês vão ver como Deus, de uma forma maravilhosa, ele foi preparando para nós, para Daniel, todo um processo de entendimento, porque tanto a visão de Nabucodonosor quanto essas visões que Daniel teve foram sequenciais. Uma vai reforçando, completando e confirmando as outras. Amém? Então, vamos encerrar por hoje aqui. Quinta-feira nós entraremos então no capítulo 7 e 8 com as visões de Daniel.